Olá. Então eu vou dar uma aulinha do setor A, que é sobre grandezas proporcionais. Se você é da turma medicina, equivale às aulas 5 e 6, página 51. Se você é do extensivo, da aula 3, página 147, ambas da apostila 1. Então vamos ver dois conceitos. Aliás, três na realidade, né? Mas esses dois são principais aqui. O que são grandezas diretamente proporcionais? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando aumenta uma das grandezas, aumenta a outra também. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou fazer uma viagem de 50 quilômetros e eu gasto 5 litros de combustível. Se eu fizer uma viagem de 100 quilômetros, o que vai acontecer com o meu consumo de combustível? Eu vou consumir mais combustível. Então, reparem, eu aumentei uma grandeza, que é a distância, aumentei também a outra grandeza, que é o consumo. Tudo bem? Então, guarda isso. Ó, y é uma grandeza, x é uma outra grandeza. Então, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, se aumenta do lado esquerdo da igualdade, aumenta a direita. Então, tem uma equação importante. Aumenta uma grandeza, aumenta a outra. E esse K é a constante de proporção. Muito bem, por exemplo, numa viagem, se eu viajo 50 quilômetros, o meu consumo é de 5 litros. Qual que é essa constante? É 50 sobre 5, que é 10. Tudo bem? Ah, pode ser 5 sobre 50, um décimo, dependendo de onde que você põe essa proporção. Quem está o numerador e quem está o denominador. Agora, o que acontece quando são duas grandezas inversamente proporcionais? Grandezas inversamente proporcionais são aquelas que, quando eu aumento uma grandeza, eu acabo diminuindo a outra. Então, vamos dar um exemplo. Eu vou fazer uma viagem. Eu vou uma certa velocidade. Por exemplo, se eu faço uma viagem a 50 km por hora, eu demoro 2 horas. Tudo bem? Se a minha velocidade vai ser 100 km por hora, qual vai ser o meu tempo? Vai ser menor, vai ser 1 hora. Então, repare, eu aumentei a velocidade é uma das grandezas, e eu vou diminuir a outra grandeza, que no caso seria o tempo. Como é que fica a equação? Olha só, o y é uma grandeza, o x é outra grandeza. O produto das grandezas é uma constante. Vamos voltar aqui, na diretamente proporcional, a divisão das grandezas é uma constante. Tudo bem por enquanto? Beleza? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer os exercícios 1 e 2. Os exercícios 1 e 2, eles são comuns para ambas as turmas. Então, vamos fazer assim. Depois eu vou dar um extra, tá bom? Na questão da unicinos, essa primeira questão aqui, ó, vocês já leram o enunciado? Então, ele fala que um carro ele viaja numa velocidade de 75 km por hora, que vai de uma cidade A até B em 1 hora e 20 minutos. Qual deve ser a velocidade média em quilômetros para que ele faça essa mesma viagem em 1 hora? Repare, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Se eu quero que diminua o meu tempo de viagem, o que vai ter que acontecer com a velocidade? Vai aumentar. Então, sobra aí, dá para ver que a alternativa E, você jamais poderia assinalar. Então, vamos lá. Primeiro, 1 hora e 20 minutos. 20 minutos é 1/3 de hora. Eu vou trabalhar na unidade de hora. Poderia trabalhar em minuto, mas eu achei aqui mais fácil trabalhar em hora. 1 hora, 20 minutos, então vou até escrever aqui, ó. 20 minutos equivale a 1/3 de hora. Tudo bem? Se eu tiro o mínimo, 1 hora e 20 minutos equivale a 4/3 de hora. Agora eu vou calcular o deslocamento dessa viagem. Ó, da física vocês sabem, velocidade média é o deslocamento sobre o tempo. A velocidade ele não deu? 75. Deslocamento sobre o tempo, que é 4/3. Se eu passar o 4/3 para cima multiplicando, e faço a simplificação, então que essa viagem é de 100 km por hora. Certo? Olha aqui. Duas grandezas... 100 km por hora não, essa distância é de 100 km, perdão. Vamos entender uma coisa. São grandezas inversamente proporcionais. Quais são as variáveis? O V e o T. O que vai ser constante? Justamente o D.
A distância entre as cidades A e B não vai se alterar, certo? Se eu quero diminuir o tempo, eu tenho que aumentar a velocidade. Então vamos lá, a constante eu sei, é de 100 km. O tempo agora eu quero em 1 hora, eu quero saber a velocidade. Passa para o outro lado, 100 km por hora. Eu vou resolver essa mesma questão de uma outra maneira, uma coisa chamada regra de 3. Mas aqui você tem que tomar cuidado quando a gente trata de grandezas inversamente proporcionais. Olha só, 75 km por hora, 1h20 ou 4/3 de hora. Para fazer a viagem em 1 hora, eu vou precisar de uma certa velocidade. O que acontece? Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Então, olha a regra. Eu pus aqui uma setinha para cima e uma para baixo, certo? O importante é que as setinhas ficam todas para o mesmo lado. Essa daqui eu não mudei. Então, eu vou inverter essa seta. O 1 vai para cima e o 4/3 vem para baixo. Aí, o que você faz? Multiplica em cruz, vai dar o mesmo resultado. Tudo bem essa questão número 1 da unicinos? Tranquilo? Então, isso daqui nos dá a alternativa B. Certo? Agora, eu vou fazer a segunda questão, uma questão da UERJ. Ele fala assim, a distância de frenagem é aquela percorrida por um carro no instante que seu freio é acionado. Bom, vocês leram o anunciado? A ideia é a seguinte, eu estou andando com o meu carro a uma certa velocidade, certo? Quando eu freio, o carro não anda um pouquinho, ele não para de imediatamente, certo? Ele não para imediatamente. Então, e você concorda, vamos pensar nesse fenômeno físico. Quanto maior a velocidade, quando eu freio, mais o carro vai andar. Por isso que a gente tem que manter sempre distância do carro da frente. E ele põe um gráfico, certo? Mas ele fala assim, que são grandezas diretamente proporcionais. Ó, diretamente proporcionais, até coloquei aqui do lado. Então aqui eu tenho uma grandeza, aqui é uma constante e uma outra grandeza. Mas vamos analisar quais são as grandezas aqui. Uma grandeza é a distância, só que ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Cuidado, ela não é proporcional à velocidade, ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Você então aqui vê o quadrado. O grande problema desse exercício é como é que a gente vai achar o K. Por isso que ele deu esse gráfico. Então ele fez assim, ó, se a velocidade é 50, a minha distância de frenagem é 32. Então eu vou pôr o 32 aqui, eu vou pôr o K aqui e o 50 ao quadrado para cá. Beleza? Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Quem que é o K na realidade? Vai ser o 32 dividido por 50 ao quadrado. Beleza por enquanto? Tranquilo? Então, deixa assim mesmo. Não precisa fazer conta, simplificar. Depois a gente vê o que acontece. Muito bem. Aí ele pergunta, qual vai ser a distância de frenagem se a velocidade for 100? Então, nós vamos começar tudo de novo. Ó, a distância vai ser K vezes velocidade ao quadrado. Porém, o K eu já achei, é 32 sobre 50 ao quadrado. Só para facilitar um pouco a minha vida, eu vou pôr 50 vezes 50, certo? Vezes a velocidade, que é 100 ao quadrado. Então, vamos fazer uma simplificaçãozinha aqui. Então, fica 32, 50 vezes 50, né? Que é o 50 ao quadrado. Então, aqui vai ser 100 vezes 100. Então, corta esse 100 com esse 50, dá 2 aqui. Corta esse 100 com esse 50, vai dar 2 aqui. Então, essa distância vai ser 32 vezes 2 vezes 2. Ou seja, isso daqui vai dar 128, com a unidade de medidas, metros. Tudo bem essa questão da UERJ? Tranquilo? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu fiz uma lista de exercícios para vocês e eu quero fazer alguns exercícios. Eu vou fazer, por exemplo, a questão número 4 do Enem. Eu vou fazer essa lista pelo seguinte, o pessoal do extensivo, na aula, porque o setor de extensivo é de uma aula só, então eu vou pegar exercícios da lista, assim todo mundo pode acompanhar.
eu vou pegar a questão número 4 do Enem. Então dá uma pausa aí, lê a questão. Pronto, já leu? Vamos lá. Ele fala que a resistência das vigas de um determinado comprimento é diretamente proporcional à largura, que é B, e ao quadrado da altura, D. A constante de proporcionalidade K varia de acordo com o material. E se S é a resistência, como que a gente pode representar? Então, S é uma das variáveis, certo? Então, ela é diretamente proporcional a duas coisas. Então, ela é diretamente proporcional ao B, que é a largura, tá? E ao quadrado da altura. Então é assim, uma grandeza fica ao lado esquerdo, K. Não são diretamente proporcional a outras duas? Então, olha a regrinha. As outras duas você põe aqui em cima. É D, e qual que é a outra grandeza? Perdão, é B vezes D ao quadrado. Então é isso. Só isso, isso nos dá alternativa C. Tudo bem? Ó, uma grandeza fica de lado. Se é diretamente proporcional, você deixa em cima. Joia? Tudo bem? Eu vou fazer a questão número 5, mas antes eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Ó. Repare, e quando aparece exercício que tem grandeza, no mesmo exercício aparece grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcional. Então eu vou dar uma dica para vocês, e é bastante simples isso. Do lado esquerdo eu deixo uma das grandezas. Do lado direito vão as outras. E tem que ter esse K. O K vai aparecer sempre. Quando a grandeza é diretamente proporcional, ela fica em cima, no numerador. Quando ela for inversamente proporcional, ela fica embaixo, no denominador. Então, na questão de número 5, o que ele fala? Lê aí uma questão do Enem também. Aliás, é um assunto muito solicitado no Enem. Ele fala assim, então ele fala a resistência mecânica de uma madeira, tal, né? Olha só, ela é diretamente proporcional à largura e ao quadrado da altura e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tudo bem? Que no caso aí é o x. Então vejam, o que ele quer saber? A expressão que traduz a resistência S. Então, S vem do lado esquerdo. Igual. Não esquece, a primeira coisa, K. Então, vamos ver aqui. Vamos ver com calma. É diretamente proporcional à largura B. Diretamente, vai em cima. E ao quadrado da altura D. Também é diretamente proporcional. Diretamente, vai em cima. D ao quadrado. E inversamente proporcional ao quadrado da distância. É inversamente, então vem para baixo. A distância é x, x ao quadrado, e aí a gente tem a alternativa A. Só isso, gente. Valeu, obrigado, tchau.